E aí, galera, como vocês estão hoje? Bora falar a respeito de algo interessante aqui que eu tava pensando enquanto eu tava fritando um pouquinho minha cabeça estudando RLM. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade tanto com lógica e principalmente com matemática. Desde criança, isso daí foi sempre meu calcanhar de Aquiles. E por mais que seja difícil, eu nunca consegui desistir de estudar essa matéria, até porque são coisas que inerentemente a gente acaba precisando cedo ou tarde, como por exemplo, concurso público. E eu, desde o ano passado, né, como eu falei nos outros vídeos, eu tenho estudado, né, pro TJ. E esse ano eu tô fazendo novamente a mesma coisa, porém o ano passado eu não consegui focar tanto nas matérias que eu tinha mais dificuldade, como o próprio raciocínio lógico e a matemática. Então, para muita gente pode ser fácil, mesmo sem estudar, vocês devam ter conseguido se dar bem nessa matéria, mas para mim não. Geralmente isso daí acontece comigo em português, onde mesmo eu não estudando, eu consigo fazer bastante parte da prova só pelo fato do conhecimento, da leitura, esse tipo de coisa. E esse ano eu decidi dar mais uma chance e comecei a fazer logo mais cedo, né, o estudo do raciocínio lógico. E eu comecei a ler, né, com mais tranquilidade sobre os conectivos, né, que são as coisas mais importantes, assim, do raciocínio lógico, que a gente pode ver que a conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, e tem a bicondicional, a condicional, e fazendo vários outros exercícios sem essa pressão de estar ali com o edital batendo na porta ou com o edital já lançado. Eu percebi que é muito mais fácil da gente conseguir focar e conseguir aprender sem pressa, sem se colocar a tal da devida pressão em acertar logo de primeira. Então, eu percebi que é muito importante a gente se dar o luxo de errar em uma coisa nova pra gente. A gente tem tanta mania de querer acertar em tudo, de querer ser perfeito em tudo, e às vezes uma matéria que pra muita gente é básica, é besta, isso daqui, sabe? Qualquer pessoa ali pode resolver, e eu tenho essa dificuldade, e eu me cobro muito por causa disso, até porque, cara, é ensino médio e eu não consigo pensar de forma lógica. E fazendo os exercícios dia após dia, um pouquinho de cada vez, tenho estudado uma hora e meia aí, no máximo por dia, raciocínio lógico, porque, querendo ou não, uma matéria curta, só que ela é muito maçante, tem muitos exemplos. E assim, eu tenho conseguido acertar, eu tenho conseguido entender, eu tenho conseguido ver as videoaulas com calma, porque eu acho que isso daí é a coisa mais importante, é você não simplesmente concluir a aula e tipo, bora pro próximo assunto. Eu acho que é importante você entender o que você tá fazendo, você repetir muito os mesmos tipos de exercício para realmente fazerem sentido. Eu lembro que as poucas vezes que eu fui muito bem em matemática no ensino médio foi pelo fato de que eu assim, acabei de me trancar dentro do quarto, fazendo os mesmos exercícios até o momento que estava automático. Eu não respirava, eu só olhava o enunciado e já sabia o que ele estava pedindo. E ali eu fazia questão, tinha resposta. E pelos outros vídeos que eu tenho visto assim na internet, o segredo é justamente isso. Você gravar nessas tabelinhas, tem principalmente o outro aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eita. Principalmente esse negócio aqui de equivalências. Equivalências é outra coisa muito importante, que você tem o troca nega-nega, tem o Neymar, né, que você substitui. Nega o primeiro e mantém o segundo. E fica muito mais claro para mim hoje quando eu leio um enunciado e eu enxergo realmente o que ele está pedindo, eu consigo ver a fórmula ali. Antigamente eu olhava para aquilo e falava, cara, o que tá acontecendo aqui? O que ele tá pedindo? Sabe, não faz sentido, não tem lógica. Mas é uma matéria que você tem que se deixar levar pelo simples fato de que ela existe por uma razão. É uma matéria que tem suas próprias regras. Então, se você meio que
interpretar ela pelo simples português, você não vai se dar muito bem. Então, infelizmente é chato, mas a gente precisa sim se dar a devida ignorância, melhor assim dizendo, de aceitar as regras dessa matéria e tentar fazer isso se tornar divertido. Eu acho que quando você começa a ver resultado naquilo que você está fazendo, um exercício que você fez ali básico de conectivo, e você acertou uma sem esperar o professor dizer a resposta, você se anima. Daí você faz outro um pouquinho mais complexo, você acerta, você se anima. Isso daí vai criando uma confiança dentro de você, e é onde você começa a ver prazer e gostar de fazer aquilo que você está fazendo. Então, eu não sei para vocês que provavelmente estão me assistindo, mas matérias como raciocínio lógico e matemática, eu tenho muita dificuldade de gostar porque parece que eu nunca vou enxergar o resultado daquilo. Parece que quanto mais eu aprendo, mais difícil fica e não faz sentido para mim. E eu tenho aprendido que o segredo é simplesmente me deixar levar, sabe? É aceitar essas dificuldades, é pegar bem da base mesmo, aproveitar que a gente não tem o edital divulgado ainda e fazer do zero, sabe? Igual o conectivo lógico, entrar ali no chat GPT se for o caso, e você pegar ali uns exemplos básicos para você ir treinando, para você decorar essas tabelinhas, esses conectivos que são muito importantes. Claro que assim, depois de um tempo você vai pegando outras formas de realizar esses exercícios, sem precisar fazer a tabela verdade, que é uma coisa grande, dependendo do tipo de exercício que tem na prova. Então, tudo isso a gente vai aprendendo pouco a pouco. Então, assim, da mesma forma que eu não me tornei bom de português da noite para o dia, eu comecei a gostando de ler desde cedo, gostei de quadrinho, gostava muito da parte de ditado. Então, assim, essas coisas de sinônimo, antônimo, todas essas coisas, assim, eu tenho facilidade justamente pelo fato de que eu sempre tive isso muito alimentado desde quando eu era criança, né? Então, é muito difícil para mim que nunca tive esse prazer alimentado pela matemática, eu nunca tive professores que fizeram despertar essa fagulha em gostar de matemática em mim. Eu não vou aprender da noite pro dia, eu não vou ter essa facilidade da noite pro dia. É uma coisa que eu vou ter que aceitar. E eu acredito que se você também tem e se você aí que está me ouvindo tem uma certa dificuldade também com raciocínio lógico, alguma outra matéria, eu acho que funciona para qualquer matéria no fim das contas. Você precisa aceitar esse processo de não ser bom, sabe? Você ter certeza de que, cara, você tem que começar do zero. Você não é um expert naquilo. O professor, ele sabe aquilo de ponta cabeça, de olho fechado, surdo, mudo, justamente pelo fato de que a vida dele foi ensinar aquilo. Então, se a gente não é um professor, a gente é um aluno. A gente tá meio que passeando por essas coisas e, querendo ou não, a gente vai se afeiçoando a algumas matérias porque a gente tem bons professores. Então, tem muita matéria que eu comecei a gostar depois de adulto porque na época ali da escola eu não tive professores que fomentaram essa curiosidade, sabe? Então é isso. Eu quis parar um pouquinho aqui os meus estudos de raciocínio lógico para poder mandar esse recadinho para vocês que talvez estejam me assistindo. Se você estiver me assistindo aqui, comenta aí embaixo qual é a sua dificuldade, se é a parte de língua, se é a parte de direito, se é a parte de lógica, matemática. Aí eu não vou me sentir tão sozinho assim, mas a gente continua na luta. Não é fácil, nunca foi, né? Ninguém disse que seria. E esse vídeo é mais como se fosse um diário de que eu tenho subido um degrau por degrau, sem pressa. Eu acho que todo mundo aqui deveria se dar um tapinha nas costas quando sobe um degrauzinho assim que a gente achava que seria difícil pra caramba. Pra você pode não ser nada, mas um pouquinho que eu subi em raciocínio lógico, que pra mim me considera uma pessoa tapada, ignorante ao extremo com esse tipo de matéria, eu confesso que eu tô bem feliz. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui no final do vídeo, eu quero que você coloque aí nos comentários que tipo de matéria você tem dificuldade em fazer exercícios, em acertar, em não deixar procrastinar. E eu espero você aí. Valeu!